campeão. Bom dia, campeão. Bom dia, campeã. Tudo bem? Essa vozinha aí no fundo é do meu filhão, Israel. Fica sempre comigo aqui fazendo as lives. Vou esperar você chegar. Você quer dar bom dia aqui ou não? Bom dia, campeão. Tá certo. Pessoal, esperar vocês chegarem para a gente poder falar um pouquinho sobre os escândalos do governo Wilson Witzel em tempo de coronavírus. Enquanto você está preocupado com coronavírus, enquanto o presidente Bolsonaro está se desdobrando para arrumar dinheiro para o coronavírus, enquanto parte dos deputados não querem liberar o fundão para o coronavírus, no Rio de Janeiro, o governo Wilson Witzel está dando de braçada em superfaturamentos com o dinheiro público. E eu vou falar sobre isso aqui agora e vou citar as fontes que eu vou usar nesse exato momento. Principalmente você que é do Rio de Janeiro, eu vou pedir para você compartilhar. Claro que todos podem compartilhar, mas principalmente você que é do Rio de Janeiro e que infelizmente, como todos nós, foi enganado pelo Wilson Witzel e nós achávamos que ele, por ser um ex-juiz federal, teria uma postura ilibada, está ao lado de Bolsonaro, mas depois todos eles, tiraram a máscara e revelaram o seu verdadeiro caráter. O que eu vou falar aqui agora, não pense que está acontecendo só no Rio de Janeiro, não. O que eu vou falar aqui agora está acontecendo no Brasil inteiro. É a farra do coronavírus. Mas o vírus não tem nada a ver com isso. Esse vírus agora que eu vou denunciar é o vírus pior do que o coronavírus. É o vírus da corrupção que mata e sempre matou nesse país, muito mais do que o coronavírus poderá matar qualquer pessoa. Vamos começar. Pessoal, devido à pandemia do coronavírus, do novo coronavírus ou Covid-19, o que está acontecendo hoje no Brasil? Israel, pega só um carregadorzinho aqui, por favor. O que está acontecendo no Brasil? Os contratos passaram a ser emergenciais, ok? Não há, neste período de tempo de combate ao coronavírus, a necessidade de se licitar, não é? Não há licitações, são contratos emergenciais por conta da necessidade de ter que acelerar este processo de compra ou de equipamentos, ou de remédios, ou de máscaras, enfim. Então isso é realmente necessário. Só que num país corrupto como é o Brasil, de políticos corruptos como nós temos aqui no Brasil, de um país cuja cultura da corrupção impera na sociedade, isso é um prato cheio para que políticos corruptos possam usar do expediente da corrupção para se usufruir do dinheiro público que era destinado para a saúde pública. Pois bem, então vamos começar o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Wilson Witzel, alguma dessas informações os senhores podem já saber, mas eu faço questão de relembrá-las porque foi agora, durante esses últimos 5 dias. Bem, o governador Wilson Witzel, ele exonerou a médica e técnica Mariana Tomasi. Mariana Tomasi, ela era responsável pela pasta da saúde, ela era
não a secretária, mas ela era a subsecretária. Ela cuidava da parte justamente das licitações. Ela que deveria ver se o contrato estava superfaturado ou não. Isso era uma responsabilidade dela. Pois bem, ela foi exonerada e dizem que ela foi exonerada porque não concordava com o caminho que o governo Wilson Witzel estava tomando. Pois bem, logo após antes desta exoneração dela, assumiu uma das subsecretarias uma outra pessoa que passou a tocar este projeto que a subsecretária estava tocando, ou seja, a área de contratações e de licitações. Quem passou a assumir foi o subsecretário executivo da Secretaria, Gabriel Neves. Agora, veja o escândalo. O Gabriel Neves, ou seja, a Secretaria de Estado de Wilson Witzel, a Secretaria de Saúde de Estado de Wilson Witzel, resolveu tirar o SAMU do Corpo de Bombeiros, o que não gerava praticamente custo zero para o governo do estado, para os cofres públicos, e agora passou o SAMU com a desculpa da pandemia para uma organização social, uma empresa chamada OZZ Saúde Eireli. OZZ Saúde Eireli. Bem, sobre a bagatela, só isso, tirar o SAMU do Corpo de Bombeiros, que estava muito bem, obrigado, e passou para esta organização social, sobre a bagatela de 76 milhões e meio de reais. 76 milhões e meio de reais. Então, o contribuinte que nada pagava, porque era o Corpo de Bombeiros cuidando da SAMU, passa agora a desembolsar a bagatela de 76 milhões e meio de reais, que foi o contrato que a Secretaria de Saúde fez com a desculpa da pandemia de coronavírus. Mas não para por aí. Em meio a esta pandemia, o blog do Berta, desculpe se eu estiver falando errado, mas o blog do Berta, deixa eu ficar com essa pronúncia, Berta, que é um blog investigativo, é um jornalista muito sério, investigativo aqui do Rio de Janeiro, trouxe a seguinte denúncia, que em meio à pandemia do coronavírus, mais de 91 milhões, eu vou repetir porque as cifras são astronômicas, mais de 91 milhões foram repassados a organizações sociais em um processo que durou menos de 24 horas, com direito a erro no edital. Ou seja, eles estavam numa velocidade tão grande para pegar o dinheiro público e transferir para algumas organizações sociais, que eles pegaram 91 milhões, transferiram em menos de 24 horas para essas organizações sociais, que a gente sabe onde algumas delas param, não é? O esquema de algumas dessas organizações sociais, mas a coisa foi tão rápida que eles chegaram a errar quando eles fizeram os editais. Então, 91 milhões repassados a organizações sociais em nome do combate ao coronavírus, com direito a erro de edital. Aí você diz, ô Tony, paramos por aí? Não, nós não paramos por aí. Você sabia que a coisa no Rio tá tão feia,
tá tão feia. E eu estou fazendo agora, entrando com um pedido junto à Polícia Federal, um pedido de investigação da Polícia Federal sobre o governo do estado do Rio de Janeiro, porque a farra com o dinheiro público está saltando aos nossos olhos. Isso é em todo o Brasil. Isso é em todo o Brasil. É por isso que você precisa compreender quais os interesses de governadores e de prefeitos com esta manutenção do isolamento social. É muita grana rolando. Para você ter uma ideia, em meio à pandemia do coronavírus, o Witzel, aqui no Rio de Janeiro, ampliou, atenção, ampliou os cargos comissionados e as gratificações. Sim, ele ampliou. Só para você ter uma ideia, e você que é de outro estado, isso pode estar acontecendo aí no seu estado. Só para você ter uma ideia, a fonte aqui agora é a jornalista Berenice Seara. Preste atenção. O levantamento feito pelo Sistema de Acompanhamento de Gastos do Governo do Estado revela que apenas em março, atenção, agora em março, apenas em março foram pagos a bagatela de 88 milhões e 600 mil reais em gratificações a servidores. Gratificações é aquele dinheirinho extra. É aquele dinheirinho que não está constando como pagamento do funcionário. É aquele dinheirinho extra que o governo dispõe para o funcionário público. Bem, só para você ter uma ideia, em janeiro desse ano, a folha de pagamento listou 8.789 casos de servidores extra-quadro. São os famosos assessores, que eles não fazem parte do quadro de servidores, ok? Mas são indicações políticas. Em janeiro, o número era de 8.789. Ok? Quando você pega uma comparação entre janeiro desse ano e janeiro do ano passado, você vai ver que o Wilson Witzel aumentou esses aspones, esses assessores que não servem para nada, a não ser para se locupletar do dinheiro público. O que ele faz? Ele aumenta de janeiro do ano passado para este janeiro agora, 1.333 servidores a mais. É uma farra pública, é uma farra com o dinheiro público. Parou por aí, Ottoni? Não parou por aí. A farra no Rio está pesada e isso deve estar acontecendo em São Paulo, isso deve estar acontecendo em vários lugares. Bem, aqui no Rio, até sabonete que o Wilson Witzel manda comprar é superfaturado. É algo assim absurdo. Também no blog do Berta, ele diz o seguinte: o blog localizou no Sistema Eletrônico de Informações do Estado, por exemplo, processos de aquisições de 20 mil frascos de 5 litros de sabonete, sabonete líquido, né? E 30 mil fardos de papel higiênico com 8 unidades cada, que foram dispensados levantamentos de preços. E aqui o blog faz uma comparação dizendo que o superfaturamento foi evidenciado. Por quê? Porque no mercado o preço era ok? E o que o governo do estado do Rio de Janeiro comprou
foi com um superfaturamento de 2 a 3 vezes mais do que aquilo que você compra no mercado. Portanto, aqui no Rio de Janeiro, nem sabonete eles estão perdoando. Continuando, parou não, Otônio? Não parou. A farra é robusta. Afinal de contas, a gente tem que aproveitar agora. Agora o corona tá matando todo mundo. O corona vai matar a gente, é de corrupção. É de corrupção. Por isso é que é bom o isolamento. Vamos continuar isolando todo mundo, porque enquanto a gente isola o que é nosso. Continuando, o governo do estado do Rio de Janeiro iria porque não vai gastar mais, porque teve a denúncia. 10 milhões de reais. 10 milhões, não é nada, filhão. Para fazer eu chamo isso de, como é que é o nome? Quando você, meu Deus, saiu aqui da minha cabeça, era um app, é isso mesmo, era um app que é um negócio, como é que é o nome disso aqui? Isso é aplicativo, pronto, isso aí saiu da minha cabeça. Nada como filho inteligente aqui ao lado de um pai burro, né? Então presta atenção, eles iriam gastar 10 milhões de reais para fazer um aplicativo do coronavírus. Para que o cidadão que quer saber mais sobre o coronavírus vá no aplicativo do governo. Como se não tivesse mídia, como se não tivesse televisão, como se não tivesse reportagens enchendo o nosso saco todo dia com informações desastrosas sobre o coronavírus aqui no Brasil. Quando o site O Antagonista denunciou esta discrepância, esta vergonha com a farra com o dinheiro público, o Wilson Witzel recuou. Bem, agora surge mais uma denúncia, e essa denúncia também vinda do jornalista Rubem Berta. E ele fez esta denúncia que saiu agora, hoje, no seu site, dizendo o seguinte, preste atenção. A tragédia alheia, diz Rubem Berta, está servindo para enriquecer alguns privilegiados. Apurei que o sobrepreço somente numa primeira leva de compra de respiradores, fundamental para manter aqueles que forem comprometidos na sua saúde com o coronavírus gravemente, para manter o ser humano vivo. Olha só, os equipamentos fundamentais para atender aos pacientes graves da Covid-19 chega a 5 milhões só de sobrepreço. Na compra de respiradores. Ou seja, o preço é X, eles chegam a colocar 5 milhões a mais de sobrepreço só na compra de respiradores, é a denúncia do jornalista Rubens Berta, ok? E mais, foi escolhida, é uma vergonha, rapaz, tá pior do que Cabral, meu Deus do céu. Olha o que o Berta diz. Foi escolhida não uma empresa de equipamentos hospitalares, mas sim uma firma especializada em material de informática. Quem está oferecendo respiradores ao governo do estado do Rio de Janeiro, segundo o jornalista Rubens Berta, não é uma empresa de equipamentos hospitalares, é uma empresa de informática. Gente, é escandaloso. Vai dar Polícia Federal. Não tem como não dar Polícia Federal. A farra com dinheiro público no governo do Wilson, em tempo de coronavírus, só está revelando o que é esse governo.
O que é esse governo? Mas, ô Tony, você não é do partido dele? Sou. Mas eu não tenho rabo preso com partido. Eu não tenho rabo preso com governador. Eu não tenho rabo preso com presidente de partido. Eu tenho compromisso com a minha consciência e com a verdade. Por isso que eu tô dando a cara para bater. Esses caras não prestam. Esses caras brincam com a vida das pessoas. Esses caras são capazes de pegar um dinheiro sério, e começar a superfaturar desse jeito. Bem, enquanto deputado federal, eu estou entrando com um alerta na Polícia Federal. Vou juntar todas essas reportagens, isso é jornalismo sério, para que a Polícia Federal se debruce sobre a farra com o dinheiro público e o escândalo de superfaturamentos que está acontecendo no governo do estado do Rio de Janeiro e que com certeza está acontecendo em São Paulo, Ceará e em outros estados e em outros municípios, porque agora dispensa-se, nesse período de Covid-19, dispensa-se licitações e vamos ficar apenas podendo contratar quem quer que seja. Por isso que chega a vergonha, o escândalo de se contratar uma empresa de informática para ceder respiradores com superfaturamento de 5 milhões de reais aqui no Rio de Janeiro, segundo o jornalista Rubem Berta. Vergonha, 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 vergonha. O governo do Wilson começou como o governo do Cabral terminou. Infelizmente fomos enganados, mas felizmente existe a justiça de Deus e que não vai pegar só o Wilson Witzel, não. Vai pegar todos aqueles que estão pegando o dinheiro da saúde, o dinheiro para salvar vidas e fazendo farra, orgia com o dinheiro público. Bem, eu peço que você que é do Rio de Janeiro, principalmente, compartilhe, porque se isso fica sem ninguém falar, se eu não faço a denúncia na Polícia Federal, se eu não encaminhar esta denúncia à Procuradoria-Geral da República, como eu vou encaminhar, como deputado federal, isso vai ficar como tem que ficar, como sempre ficou. Eles se enriquecendo e o povo tomando fumo. Eles se enriquecendo e o povo vendo tudo acontecer sem poder fazer nada. Só que esses patifes que estão isolando a população porque têm interesses escusos, saberão que o Brasil é outro e que nós não vamos tolerar o que está acontecendo. Pelo menos eu vou cumprir o meu papel, assim como Rubens Berta, assim como jornalistas sérios estão cumprindo o seu papel de denunciar. Eu vou cumprir o meu papel enquanto deputado federal. Polícia Federal será acionada, PGR será acionada e nós não vamos ficar calados. Eu prometo a vocês que não vou ficar calado. Não me deram mandato para meter rabo preso no meio das pernas. Quem quiser ter mandato, que tenha coragem para fazer o enfrentamento, ou então não peça mandato ao cidadão, ou então não peça mandato ao povo brasileiro, ao povo do seu estado. Chega de covardia, chega. Isso aqui é meter a mão no bolso do pobre. Muita gente vai morrer nesse Brasil, nas filas de hospitais, porque esses patifes estão superfaturando o dinheiro público. Agora, é uma vergonha. Quando eles querem, eles fazem até hospital de campanha que jamais terá os pacientes
internados. No Rio está pronto. Está pronto o hospital de campanha. Está esperando a explosão da pandemia do coronavírus. Explosão que não veio. Não veio e não vem. Não veio e não vem, porque aqui no Brasil eles estão usando a morte das pessoas para fazer os seus esquemas. Até porque o Mandetta, junto com o ministro Dias Toffoli, não é, que é o presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, desde o último dia 31, assinaram um despacho dizendo que as pessoas poderão ser enterradas sem o atestado de óbito. Ou seja, ela pode ser enterrada na frente do atestado. Primeiro, hoje, você tem que ter primeiro o atestado, depois enterra. Mas por conta do coronavírus, pode se enterrar e o atestado de óbito pode sair com 60 ou 90 dias à frente. E em caso de não se ter tempo ou de não ter sido comprovada a causa-morte deve ser coronavírus. É uma vergonha. Rapaz, irmão, tem hora que dá vergonha de ser brasileiro. Quer dizer que morreu o cara. Infartou, alguma coisa, ok? Aí a família diz, aí pergunta a família, mas ele estava gripado? Estava, ele sentia-se uma falta de ar, pronto, então, olha só, a gente precisa agora enterrar logo ele, tá, laudo, coronavírus. Aí começa a crescer o número, morreu mais 2, morreu mais 3, morreu mais 4. Eu lhe pergunto, quantas dessas mortes que estão colocando na conta do coronavírus foi realmente coronavírus? Minha gente, tem gente sendo sepultada. Lembrando que se morre no Brasil todo dia. Tem gente sendo sepultada em nome do Covid-19. Ou seja, a morte não foi por Covid-19, não foi pelo novo coronavírus, mas a brecha que o ministro Dias Toffoli e que o ministro da Saúde Mandetta deu, principalmente para Dória em São Paulo, e aí começou aquelas denúncias e aqueles escândalos, porque Dória foi o primeiro a pegar a resolução do CNJ, assinado pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Mandetta, não é? E já colocou já no diário oficial, e aí São Paulo o número surpreendentemente começou a disparar. É uma vergonha o que esses caras fazem. É por isso que quanto mais eu conheço os adversários do Bolsonaro, mais eu fico apaixonado pelo Bolsonaro. Quanto mais eu conheço o nível dos caras que batem de frente com o Bolsonaro, meu amigo, eu disse numa live ontem e quero repetir, e agora eu encerro aqui esta live. Essa live aqui, para quem está chegando agora, são denúncias que eu estou fazendo, que eu estou reproduzindo sobre os superfaturamentos do governo Wilson Witzel. A farra com dinheiro público que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, e não é só no estado não, nas prefeituras e também em outros governos de outros estados, inclusive o seu estado também. Depois você vê novamente a live. Pois bem, eu encerro dizendo o seguinte, tá claro o cenário, são todos contra ele e ele contra todos. São todos eles juntos contra Bolsonaro. Todos eles juntos. E Bolsonaro contra todos eles. Então dá uma olhada na turma que quer tirar Bolsonaro. Dá uma olhada no nível, como eles se unem para tirar um homem só. Como que eles lutam para impeachment Bolsonaro em meio ao Covid-19. Em nenhum outro país acontece isso. Em nenhum outro país está se falando sobre impeachment de presidente ou de primeiro-ministro, só no Brasil.
Agora, por último, vem o Alcolumbre, o senador Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, dizendo que se o presidente Bolsonaro demitir o Mandetta, o Congresso não vai admitir. Ô, senador Alcolumbre, vamos lá, aqui é o deputado Ottoni de Paula, o senhor tem muita cara de pau, muita cara de pau. Não é o senhor que fala sobre a divisão dos poderes? Que um poder não pode entrar na competência do outro poder? Quem é Luiz Henrique Mandetta? É um médico que o presidente Bolsonaro colocou como ministro. Ser ministro do governo Bolsonaro ou de qualquer outro governo, de qualquer outro presidente, é cargo de confiança. O presidente Bolsonaro nomeia quem quer e demite quem quer na hora que ele quer. Quem somos nós, deputados e senadores, para colocar Jair Messias Bolsonaro contra a parede? Quem somos nós? Senador Alcolumbre, não se diminua mais ainda por causa de interesses escusos. Não se apequene, senador Alcolumbre. O Brasil todo já viu o que está acontecendo. O Brasil já viu como vocês estão se dando as mãos. Eu sei porque desse desespero para Mandetta não cair. É porque vai acabar a mamandeta. Tá acabando a mamandeta. Sim, Mandetta. Porque graças a Mandetta como ministro da Saúde, os senhores deram de braçada no Brasil inteiro. Sim, até porque o DEM é quem manda no Mandetta. Sim, o senhor senador Alcolumbre, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, são vocês. Onyx Lorenzoni, que foi quem indicou o Mandetta, que quer ser governador do Rio Grande do Sul, o Onyx, e por isso abriu a porteira pelas costas do presidente Bolsonaro. E por isso o presidente Bolsonaro tirou o Onyx da Casa Civil e colocou o general Braga Neto para comandar os ministérios, porque estava havendo uma farra, o presidente estava tomando facada no pescoço, conforme ele mesmo disse. Indo para os Estados Unidos, ele para em Roraima, ou Rondônia, e diz: eu estou tomando facada no pescoço. Não é? Então o seu Onyx só não saiu porque o presidente entendia que tinha um laço de gratidão com ele, mas todo mundo em Brasília sabe que o seu Onyx ferrou o presidente pelas costas, trabalhou pelo DEM, trabalhou inclusive entregando emendas, dinheiro para a esquerda, dinheiro de emendas, atendendo a interesses de outros, não é? Tudo com a cara de republicano, mas não tinha nada de republicano, né? Então aí, quando o presidente toma essa postura contra o Mandetta, aí vem a velha safra da política dizer: não pode, que não pode, rapaz. O ministro é dele. Ele tira e põe a hora que ele quiser. Ele é o presidente da República. E ele não tem que se curvar a nenhum outro interesse, a não ser o interesse do Brasil, da pátria brasileira. Já era para Mandetta ter saído há muito tempo. Quando chega agora esse coronavírus, como é que vai tirar o cara agora? Não é? Ou como é que se ia tirar o cara depois? Agora tem que tirar mesmo. Porque agora ele já mostrou a garra dele. Não é? Ontem, em uma coletiva de imprensa, chegou a chamar o presidente Bolsonaro de homem das cavernas. Quando ele fala sobre o mito de Platão, ele insinua Bolsonaro como um homem das cavernas. É sacanagem. Deixa eu parar por aqui, pessoal. Deus abençoe vocês. Compartilhem. Quem entrou agora na live agora, volta.
para ver as denúncias que eu fiz contra o governo Wilson Witzel e o superfaturamento de tudo, até de sabonete aqui no Rio de Janeiro. Tá dando para entender por que todo mundo quer o isolamento, né? Isolamento social. Um abraço.